Chega de ser bombeiro. Chega de cuidar da doença. Vamos cuidar do cliente? Vamos cuidar da pessoa, do ser? A sociedade está pronta para a longevidade? Nem a sociedade, nem o indivíduo e nem as empresas. A longevidade é uma revolução. E como uma revolução, ela é uma construção. Estamos evoluindo ou estamos só ficando exaustos? Está sendo desafiador gerir. Estamos passando por toda essa revolução da longevidade. Você tinha, na verdade, uma preocupação neste momento com os filhos, né? Não tinha tanta aquela preocupação com os filhos e com os pais, né? Você observa pessoas realmente tentando equilibrar tudo e não conseguem. Mas eu acho que o ponto principal é em que momento eu viro essa chave? Em que momento eu quero mudar? Eu tomo consciência e passo a ser o gestor da minha vida, o CEO da minha vida. Estamos começando mais um Entre 0 e 1 podcast. Hoje eu tenho o prazer de estar em São Paulo e ser muito bem recebido pela Júlia Pinheiro, uma mulher que aos 14 anos, por motivos familiares, abandona o sonho de ser uma jogadora de vôlei. Muito jovem, entra para o mundo da saúde, no Hemocentro São Lucas. Aos 27 anos se torna diretora e depois CEO por 16 anos. Mergulha no universo da gerontologia, ciência que estuda o processo de envelhecimento. Na expansão do grupo, idealizou o Age and Health Center, onde é diretora de inovação e novos negócios. Júlia afirma que os baques da vida a deixaram maior. Enxerga os colaboradores como uma família e acredita que o mundo possa ser mudado com amor. É uma estudiosa sobre novas abordagens para o cuidado com a longevidade e autora do livro Minutos de Longevidade. Eu sou Mauro Carrusca e é nesse espaço que conversamos sobre a zona cinza da tecnologia, da ciência e da vida. Não perca nem um segundo, pois a Júlia vai nos contar por que acredita que seu sobrenome é resiliente. Entre 0 e 1. Tecnologia, inovação, neurociência e comportamento. Onde a lógica tropeça e a mente viaja. Entre 0 e 1. Apresentação, Mauro Carrusca. Bem-vindos a mais um episódio do Entre 0 e 1. O Entre 0 e 1 que vocês já conhecem, aquele podcast diferente, onde nós conversamos e mergulhamos fundo em lições aprendidas. Entre o sucesso, o fracasso e aquilo que muitas pessoas têm resistência em falar e outras estão de coração aberto para contar para a gente histórias. Histórias que motivam, né, e que tiram da gente da zona de conforto e que levam a gente para cima. E hoje eu estou aqui com a Júlia, né, estou aqui no Age and Health Center São Lucas, em São Paulo. E a Júlia me deu o prazer de conversar com a gente e trocar algumas ideias. O propósito desse espaço é ser uma pílula para ensinar as pessoas e também para ajudar as pessoas a ter mais resiliência, né? Realmente se destravar de algum problema, vendo que pessoas de trajetórias ímpares, de trajetórias de sucesso, passaram por problemas e tiveram resiliência para sair disso. Que às vezes é muito simples e às vezes a gente não consegue isso, né, Júlia? Verdade. Ô, Júlia, agora é Júlia pela Júlia. Eu gostaria que você falasse um pouco de você para os nossos ouvintes. Poxa, depois de toda essa abertura, né? Primeiro eu quero agradecer a participação. Sem dúvida nenhuma é uma honra te receber aqui no Aging Health. E eu vou me apresentar de uma forma diferente, tudo bem? Tudo bem. Geralmente eu costumo falar que eu sou a Júlia Pinheiro. Eu vou falar que hoje eu sou a Júlia Resiliente. Ah, que legal! Que eu acho que meu nome é Júlia, mas o meu sobrenome, sem dúvida nenhuma, é Resiliente. Bom, eu tenho 47 anos, sou a mãe da Suelen, de 20 anos, do Sérgio, que vai completar 17 anos. Tenho toda uma carreira aí para compartilhar um pouquinho, mas não só do ponto de vista de carreira, mas também de vida pessoal. Porque quando a gente fala, né, sobre a nossa trajetória, não tem como a gente isolar os mundos, né? São situações que a gente acaba passando e que a gente vai conduzindo aí no nosso curso de vida, né?
Exatamente. Às vezes o que não se espera, né? Exatamente. A gente aprende todo dia, né? Como é que atravessa, às vezes, uma tempestade, Sim. né? E sai ileso do outro lado, né? Às vezes eu falo, né? Não leso, mas você sai com uma grande bagagem. E é interessante, né? Todo esse processo, como nos torna pessoas melhores, né, Mauro? Acho que a vida inteira nós passamos realmente por esse processo de transformação. Isso é constante na vida da gente, né? Constante. Júlia, aqui a gente gosta muito de entender por que falhou, né? Eu acho que essa que eu falo que é a zona cinza, o entre 0 e 1, a zona cinza da tecnologia, né, da ciência e da vida. A gente fala da vida como ela é, né? Por isso que eu falo sempre que é o podcast das lições aprendidas, e como a gente aprende na correção dos erros, né? Sim. E isso é muito legal. Eu gostaria hoje a gente fala em longevidade. O que é longevidade? É uma vida longa. Quando nós olhamos, né, há 100 anos atrás, a expectativa de vida era de 30 anos. E hoje a nossa expectativa, né, eu vou falar em média 80 anos, que isso é a informação ano passado, né, arredondando, tá? E o ponto principal, né, que está sendo colocado é que a longevidade é uma revolução. E como uma revolução, ela é uma construção. E são poucas pessoas que perceberam que chega num determinado momento da vida que eles não vão mais se aposentar. Existe ainda uma perspectiva de mais 1/3 de vida ou até mais. Sai um estudo recente da USP falando que nós podemos viver até 120 anos bem. E que nós temos um fator importante aqui no Brasil, que é a miscigenação. E como é importante, né, ter essa compreensão, aí sim, para desenvolver em todo o curso de vida ativos necessários para que você tenha uma longevidade com vida, que é fundamental. Ou seja, vivendo bem, né? Vivendo bem. Vivendo bem. A gente vive um tempo muito curioso, né? A gente nunca teve tanto acesso a conhecimento. Hoje o conhecimento está aí disponível para todos, né? Mas, ao mesmo tempo, muitas pessoas, de uma forma, a sociedade às vezes se sente perdida no meio disso tudo, né? As pessoas estão vivendo mais, e isso é muito bom. Por trás disso, existem pessoas como a Júlia que estudam isso, né? Que apoiam a longevidade, procuram entender cientificamente como fazer a vida ser melhor. Né? Como é isso? Posso já envolver um pouquinho da minha resiliência? Pode! Deve? Devo. Bom, eu sou formada em administração, mas antes de cursar uma faculdade, meu sonho era ser jogadora de vôlei. Então eu entrei num clube aqui em São Paulo aos 9 anos e joguei vôlei até os 14. Aí quando eu completei 14 anos, eu venho de uma família muito humilde, né? Minha mãe falou, filha, você vai continuar no sonho ou vai encarar a realidade? E eu confesso que naquele momento foi bem difícil entender que de fato eu precisava me posicionar, porque naquela oportunidade, se você não conseguisse emprego com 15, 16 anos, era uma situação um pouco mais desafiadora, né? Que o mercado cobrava experiência, ainda você tendo uma idade menor que 18 anos. Aí foi quando eu falei para minha mãe, não, mãe, eu vou procurar emprego, né? Se eu encontrar o que Deus está preparando, eu vou desistir do vôlei. No primeiro dia, encontrei uma vaga de recepcionista e desisti do vôlei. Então, ali realmente foi um desafio importante, mas eu entendi que ali já estava sendo estabelecida uma trajetória de aprendizado, de desenvolvimento de carreira. Naquela oportunidade, eu ganhava R$127, era um salário mínimo, morava muito longe, então saía de casa às 5 horas da manhã, saía do trabalho, 2 horas de condução até chegar no colégio, saía 11 horas da noite, então foi bem desafiador, mas eu entendi que eu tinha uma oportunidade de desenvolver um grande aprendizado naquele local. E de fato me deram uma grande oportunidade, desde aprender a fazer um cafezinho, lavar um banheiro, até toda a parte de recrutamento, seleção, parte jurídica, departamento pessoal, gestão de pessoas, tesouraria.
Tive a oportunidade de iniciar uma faculdade, porque eu sempre gostei de estudar. Foi quando você começou a administração? Exatamente. Me deram a oportunidade, né, de cursar a faculdade, porque eu não tinha realmente condição naquele momento, né, financeira, de financiar. Não tinha o Enem, né? Então era vestibular e era muito caro. E foi, sabe quando você fala, poxa, eu estou tendo acesso a uma graduação. Eu nunca esqueço o primeiro dia na faculdade que eu entrei chorando, emocionada, de ver tudo aquilo ali Muito top. se concretizando na minha vida, né? Meus pais super felizes. Eu fui a primeira filha a entrar numa faculdade, eu sou a caçula. E fui estudando, tive a oportunidade de conhecer uma grande amiga que falava muito de banco de sangue, da área de saúde. E eu fui me encantando. E de tanto ela falar, eu acabei indo numa unidade doar sangue. Fiquei impressionada com todo o processo. Terminamos a graduação, começamos uma especialização juntas na área contábil e financeira. E ali eu fui crescendo na empresa, fui desenvolvendo, né, toda a minha carreira. E aí foi quando ela falou, Júlia, a nossa empresa, que é um banco de sangue, está crescendo, você não quer, né, passar por um processo de seleção? Eu falei, poxa, tudo que eu quero. Eu quero. Já pensou a oportunidade, né, de você, além de trabalhar ainda, conseguir ajudar as pessoas, né? E eu entendo que naquele momento que já movimentava, era o meu desejo, meu propósito mesmo, né, de servir e de ajudar. E aí foi quando eu passei por esse processo de seleção e que naquela oportunidade eu falei, gente, mas isso não é um processo de seleção. Eu fui atendida pelo fundador, que conversou e falou, olha, quer começar? Pode iniciar semana que vem. E eu falei, poxa, mas não perguntou da minha formação, não perguntou de nada, né? E tá me dando uma baita oportunidade. E aí foi quando eu mergulhei mesmo, né? Querendo entender como funcionava banco de sangue, oncologia. Busquei uma outra especialização aí na área hospitalar. Fui desenvolvendo a minha carreira. Em 2006, a empresa passou por um crescimento, né, bem importante. E foi quando eu assumi a diretoria administrativa do Banco Quantos anos você tinha nessa época? Olha, eu já estou na empresa há 26 anos. Foi em 2006. Eu tinha 26 anos. 26 anos. 27 anos eu assumi. Já era diretora? Já era diretora. Já tinha toda a parte da responsabilidade, né, de desenvolvimento da equipe. Naquela oportunidade, acho que nós tínhamos quase 15 hospitais, a empresa já tinha mais de 300 colaboradores. Quando foi em 2011, eu assumi como CEO do grupo, também ainda muito jovem. E tive a oportunidade mesmo de estar com o fundador todos os dias, né? Foi uma grande lição, principalmente para entender os valores da empresa, a escuta, né, ativa, o processo de acertar e errar. Eu lembro uma vez que eu errei e de imediato, eu não dormi aquela noite, eu cheguei e falei, olha, eu acabei tomando uma decisão, a decisão não foi adequada, trouxe realmente esse impacto grande para a instituição, me coloco à disposição. Eu lembro que ele falou, Júlia, não existe erro, existe um processo, né? Existe algo que foi necessário ali decidir e que agora você já consegue compreender também, né, para tomar melhores decisões no futuro. Então foi ótimo, porque ele acolheu. Né, foi diferente de outros locais, né, que tem aquela posição de que, como assim, né? Não, você vai corrigir, ou então você não pode, né? Mas foi realmente uma grande oportunidade também Você vê, né? De aprendizado. Errar faz parte do processo, faz parte do aprendizado. Por isso que muitas empresas não conseguem inovar porque têm medo, são avessos ao erro, Sim. Ao risco. Inovar não é uma coisa simples. Não é à toa que hoje você dirige a área de todo o setor de inovação da organização. Né? Sem dúvida. Júlia, é lógico, né? Uma pessoa assim tão experiente, com tanta bagagem, eu me preparei, coloquei algumas perguntinhas para não esquecer, né? A sociedade está pronta para a longevidade? Não, de jeito nenhum. Nem a sociedade, nem o indivíduo e nem as empresas. Quando você olha, né, as empresas,
elas ainda estão presas àquele modelo padrão de aposentadoria. Quando você vai na parte de recrutamento e seleção, ainda tem ali a cronologia definindo, até no processo de contratação. E você olha, né, os cenários, hoje nós temos aí já 1/3 da população acima de 50 anos. As empresas não olham a contribuição. Aí quando a gente vai para a sociedade, nós temos aí, infelizmente, uma sociedade que é muito vaidosa, que está muito presa, sim, essa situação da pessoa jovem, da pessoa ativa, e que não consegue perceber que são pessoas que continuam contribuindo e que tem muita coisa ainda para apoiar no desenvolvimento, né, de todas as gerações. Aí você tem a parte de acesso, moradias, urbanização, tantos dilemas, né? Você, uma situação simples, vai atravessar uma faixa, quanto tempo você tem para atravessar naquela faixa? As calçadas, eu corro. Eu vou nos espaços na calçadas, as calçadas totalmente irregulares, né? Então, até quando você quer manter, né, a prática de exercício, atividade, você vê de uma forma geral que não tem esse preparo. E o próprio indivíduo, né? Nós temos ainda aquele entendimento de que, do jeito que nós estamos, nós vamos continuar. A gente não percebe que a partir dos 20 anos a gente já começa a entrar em alguns declínios importantes, que tem ativos que são fundamentais, né? O maior desafio do envelhecimento, ele é biológico, social, emocional? Olha, eu somo. Cada pessoa tem seu contexto, tem a sua biografia, mas o que é colocado é que a socialização é um ponto bem desafiador, porque geralmente as pessoas casam, têm filhos, algumas pessoas se separam, ficam viúvas, os filhos não estão mais no lar, então isso acaba gerando um impacto muito importante da solidão. Dependendo do contexto, tem dificuldade de se socializar, e isso acaba realmente produzindo efeitos colaterais importantes. Então, você deixa de ter novos aprendizados, você tem aquela sensação de inutilidade. Então, a importância, sem dúvida nenhuma, é gigante, né, de você manter em todo o curso de vida a parte de amizades e conexões. Nesse ponto, você falou anteriormente aí sobre o comportamento das próprias organizações, das empresas, né, para lidarem com isso, né? Como que elas teriam que se portar realmente para incentivar a longevidade? São só programas ou elas poderiam fazer algo mais? Sem dúvida nenhuma, primeiro, eliminar a cronologia e focar nas entregas, na contribuição. E a parte geracional, ela é fundamental em toda instituição. Eu não consigo enxergar empresas que dividem as gerações e que criam, na verdade, né, aquela separação. O modelo que eu vejo é aquele modelo de contribuição. Então, o que você sabe e o que eu sei? Vamos fazer uma troca? Eu posso não ter a velocidade que você tem, mas eu tenho a maturidade, a sabedoria. Eu já passei por essa experiência. Eu consigo te apoiar no seu processo. E, ao mesmo tempo, fala um pouquinho. Como que você consegue absorver tanta informação? Ensina como você usa as tecnologias e as redes sociais. Como você tem um filtro nas redes sociais? E o contrário, né? Me passa um pouco da sua experiência, como que eu vou agir nessa situação, porque eu sou muito novo para isso. Exato. Né? Exato. É interessante que você está falando, porque há muitos anos, sei lá atrás, eu tenho uma história muito parecida com a sua, né? E eu comecei a estudar o impacto da tecnologia no ser humano, por conta própria. Isso tem 40 anos. E eu percebia que a evolução tecnológica ia fazer o que está fazendo hoje. E aí eu vejo isso, que além dessa empresa que você colocou, se ela tiver uma gestão mais colaborativa, que seja gerida por cérebros, independente do corpo que veste esse cérebro, vai ser uma coisa fantástica, porque
Eu não estou olhando para o corpo, eu estou olhando para o cérebro. Eu não sei se o corpo é uma mulher ou não, se é um preto, se é... Não me interessa, ou se tem 50 anos, ou 70 ou 30 anos. Eu estou olhando a contribuição. Foi exatamente o que você falou. Maravilhoso. Tanto que nós temos um lema aqui, né, que a vida não tem idade, a vida ela tem propósito. Quando você alinha o propósito, né, você consegue colocar de uma forma clara, os avanços são incríveis. Aqui na nossa instituição, uma empresa longeva, nossa empresa existe há 5 décadas, então nós temos colaboradores que já estão aqui há 50 anos. E temos colaboradores que atuam na instituição há 1 ano. 50 anos? Tem gente que está aqui desde a fundação. Desde a fundação. Tirando o dono, né? Tirando o dono. Que é uma show! empresa que ela incentiva muito a parte do desenvolvimento, né? Hoje mesmo eu tive uma reunião antes de você chegar, a nossa área de faturamento, que a gente está chamando núcleo, né, de faturamento, como núcleo da célula. E é uma área que nós temos profissionais de 20 anos até profissionais de 70 anos. E a gente estava falando um pouquinho da história de cada um. E há 2 semanas atrás eu falei, vamos montar nosso livro de história, né? Vocês podem contribuir com a história de cada um, e foi super interessante, né? Entrei como recepcionista, entrei sem ter nenhuma experiência, e hoje eu já sou analista, hoje eu sou gerente, é maravilhoso, né? O nosso fundador, ele tem algo muito forte, que é o Dr. Adelson Alves, que ele fala que ele não escolhe os capacitados, mas ele capacita os escolhidos. Sensacional. E essa cultura é muito forte aqui dentro. Nossa, você falou umas coisas muito legais aí. Mas é interessante que cada vez mais a gente vê as empresas reclamando que não consegue reter pessoas, não consegue contratar pessoas e reter o que a gente chama de skill crítico, as pessoas, né, mais críticas para o negócio. De repente, lá dentro, o mindset está muito antigo, e essas pessoas que chegam com a vontade de mudar, de querer transformar, de querer ajudar e contribuir, não encontram esse espaço que vocês dão aqui dentro. Então a pessoa tem uma história para contar. Sim. Entrei como recepcionista, hoje estou aqui em outra função que eu não imaginava que um dia ia conseguir. Mas como o próprio proprietário falou, eu capacito vocês. Sim. Eu tenho 26 anos de empresa, né? Há alguns anos atrás as pessoas falam, nossa, Júlia, mas tanto tempo de instituição, eu já tive a oportunidade de atuar em outras instituições. Mas o ponto é que eu desenvolvi a minha carreira, diferente de tempo de empresa, tempo de carreira desenvolvida na empresa. Exatamente. É muito diferente. Porque você vê tudo, passa por todos os processos da evolução dela, acompanha os altos e baixos, que nada cai do céu. E você vai buscando, né, especializações. No meu caso, eu busquei diversas especializações. Tanto que o Aging Health é fruto de uma iniciativa da empresa olhando para o futuro. E eu fui buscar gerontologia. O que uma administradora, como CEO durante 15 anos, né, assumiu uma pasta totalmente diferente, vai fazer gerontologia, que é uma ciência que estuda o processo de envelhecimento, ou fazer neurociência. Mas qual que é a intenção? A intenção é, de fato, né, compreender para conseguir apoiar, desenvolver, contribuir, compartilhar. Bom, dá para entender. Não é à toa que hoje você, né, dirige todo o setor de inovação do negócio. Né? Inovação é essa ânsia por buscar o novo, né, do repensar continuamente. Né? Muitas vezes me perguntam, eu estou há muitos anos no segmento, o que é inovar? Eu falo que inovar é repensar tudo todos os dias. Exato. E compartilhar. Colaborar. Exatamente. Colaborar. Depois de tudo isso que você viveu, me diz, com sinceridade, estamos evoluindo ou estamos só ficando exaustos? Olha, uma pergunta excelente. A sensação que eu tenho é que nós estamos evoluindo. Por outro lado, uma boa parte, eu não sei você, né? As pessoas próximas que eu converso, elas estão se sentindo exaustas. Então, principalmente, eu vou falar do meu corte etário, né? Eu tenho 47 anos. E a gente, neste momento, está sendo aquela geração sanduíche, que nós estamos aprendendo, né? Então, de um lado, nós temos os filhos, a casa, o lado executivo. Do outro lado, nós temos a nossa família, os nossos pais, as preocupações. Está sendo desafiador gerir. Antes, né, nós estamos passando por toda essa revolução da longevidade,
você tinha, na verdade, uma preocupação neste momento com os filhos, né? Não tinha tanta aquela preocupação com os filhos e com os pais, né? Como seria. E hoje você observa pessoas realmente tentando equilibrar tudo e não conseguem. É desafiador. E aí você tem outras situações relacionadas. A mulher, climatério, menopausa, o homem, vou me aposentar, perda de identidade, e agora, como que vai ser? Vou parar. Então, tem surgido dores e perguntas. E as respostas nós não temos todas. A gente tem muito mais perguntas do que respostas. Exato. Na verdade é isso. E é interessante uma coisa que eu observava lá atrás e aconteceu, né? Toda essa evolução tecnológica, que é muito boa, né, para a gente, as organizações, as empresas, independente do porte do segmento, buscaram fazer diferente e evoluir buscando tecnologia. Eles esqueceram de um pequeno detalhe, queria até ver se você concorda com isso, de entender o impacto que essa tecnologia fez nas pessoas. Na minha visão, o que muda um negócio, o que evolui um negócio são pessoas. E pessoas felizes. Só que a tecnologia, ela atinge as pessoas muito mais rápido. E as pessoas chegam na organização, na empresa, né, pequena, média, grande, gigante, diferente. E às vezes dão aquele baque que a empresa não percebe isso. Sim. Então dá aquele choque, né? E eu sempre pensei imaginava que as organizações deveriam investir, entender o que está acontecendo, investir nas pessoas. Essas pessoas estão diferentes. O que eu tenho que fazer para acompanhar a cabeça delas agora? Sim. E isso não vem acontecendo. E o que provocou, o que vem gerando ansiedade, depressão, burnout, etc. Aqui na instituição, né, é uma empresa de saúde, mas nós temos todo o investimento em tecnologia. O Aging Health mesmo nasceu com toda a parte de prontuário eletrônico, inteligência artificial. Mas eu acho que depende muito da forma que você comunica. Aqui na instituição é muito claro que todos os avanços tecnológicos entram como ferramenta. A própria inteligência artificial, eu fiz diversos cursos, né? Eu utilizo no meu dia a dia, uma boa parte da nossa equipe também utiliza. Mas o que é colocado é que nós somos curadores da informação. No caso da própria inteligência artificial, ela não é para quem não tem tanto conhecimento. Você pode se apoiar, você pode utilizar, mas quem tem que avaliar e aprovar aquele conteúdo é você. Você é responsável porque o fator humano ele é fundamental. Você falou uma palavra mágica, sem usar a palavra, a IA responsável. O que eu vou fazer? Como eu vou usá-la de forma responsável para impulsionar um processo? Mas eu tenho que saber o que eu estou fazendo e as consequências disso. Que papo gostoso, hein? Eu acho que aqui nós vamos já estar convidada para o próximo round. Muito obrigada. Mas o que você aprendeu sobre os limites humanos que ninguém gosta de admitir? Você acredita que hoje as pessoas estão mais preparadas ou apenas mais pressionadas? Que pergunta difícil, viu? Bom, acho que falando do limite humano, o que eu vou compartilhar, que aí são lições aprendidas. Quando eu assumi a parte de inovação, foi bem desafiador, porque eu falei, nossa, eu vou perder meu protagonismo? Como assim? Sou CEO? Vou começar do zero? Então, nasceu aquela ansiedade, aquela preocupação, e num momento bem desafiador, que logo na sequência eu acabei recebendo diagnóstico, que eu estava com câncer, eu tinha que passar por um processo aí bem importante, filhos adolescentes, eu falei, nossa, como vai ser todo esse processo de mudança? E aí o que eu percebi? Que existia também ali na verdade, uma crença, algo, né, muito forte, como se dissesse, Júlia, poxa, é um recomeço. E foi ótimo quando eu fui para a área do envelhecimento, que eu entendi o quê? Não é um recomeço. Acorda, Júlia. Olha a bagagem que você tem. Olha a experiência que você tem. Olha a experiência da instituição. É um grande potencial. Você vai pegar a sua bagagem, o da instituição, e você vai buscar uma inovação. Não é do zero. Então, isso mudou. Então, eu posso colocar que realmente foi algo que eu aprendi. A outra situação também, né? Que se alguém faz, você pode fazer.
Você não faz, você não tem experiência, mas aí você pode buscar. A partir do momento que você buscou a experiência, você consegue. Aí vou dar um outro exemplo da Júlia. Eu nunca gostei de redes sociais. Eu sempre, né, como executiva, participava assim, de reuniões, apresentações, mas eu sempre fui aquela pessoa dos bastidores. E quando eu comecei, né, na área de inovação, na área de envelhecimento, eu falei, nossa, muito conhecimento, eu preciso compartilhar com os meus pais, preciso compartilhar com a minha família, eu não posso ficar quieta, porque nunca ninguém disse. Eu falei, mas como que eu vou compartilhar todo esse conhecimento? Claro que comecei, né, com a família, e aí foi quando surgiu, poxa, por que eu não vou para as redes sociais? É tanta desinformação, e eu tenho uma informação, na verdade, eu não estou querendo ir, porque eu estou com vergonha, eu preciso vencer, eu estou com medo de ser reprovada, de criticarem. Não, eu vou encarar, mas eu precisei ter consciência. E aí, a partir da consciência, eu lembro que eu soltei um videozinho, que não foi a Júlia falando, até se vocês entrarem na minha rede social, Júlia Pinheiro 2025, eu comecei em janeiro do ano passado, eu soltei um videozinho, aí depois eu fui soltando. E aí eu fui percebendo, uma pessoa, nossa, Júlia, que legal, você voltou a estudar. Poxa, Júlia, olha, que legal, você está tendo coragem. Olha você ajudando as pessoas. Aí você fala, poxa, eu estou sendo uma influência boa. Porque também eu acho que tem esse lado, quando algo queima no seu coração, e é algo verdadeiro, é genuíno, não é algo programado, né? Não nasceu para falar, poxa, eu quero ganhar like, eu quero... Não! Nossa, eu querendo realmente compartilhar o que eu estava aprendendo. E à medida que eu fui avançando, eu continuei postando. E aí eu fui também aprendendo, tendo mais segurança. Eu lembro a primeira vez que me convidaram para participar de um podcast. E esse podcast, ele chama Homem de Prata. Aí eu falei, poxa, mas é Homem de Prata, mas estão convidando uma mulher. Mulher de prata. Aí eu falei, não, eu vou pedir para o médico da equipe participar. Aí eu lembro que a pessoa que organizou falou, não, Júlia, querem que você participe, porque você é uma aprendiz de prata. Aí eu falei, tá bom. Aí eu falei, não, de hoje para amanhã eu vou ligar e vão cancelar. Eu não vou conseguir participar. E aí foi interessante porque você fala, poxa, mas eu tenho profundidade, eu tenho extensão. Por que não? Eu preciso vencer esse medo. Eu preciso, sim, entender que é contribuição, que não tem a ver e que vai ser algo a contribuir. Isso é a vida como ela é, que você... Né? E eu fico vendo, imagina, quantas pessoas que não assistiram, que tomaram decisões que estavam pendentes às vezes, né, aprenderam com você e seguiram uma trajetória, mudaram de rumo, mudaram a trajetória. Corrida mesmo, né? Porque aí com essa questão do diagnóstico eu percebi que era importante mudar meu estilo de vida, um aprendizado. Não dormia bem, não me alimentava bem, não sabia manejar o pico de estresse. E aí quando veio o diagnóstico, né, e eu tive que organizar também de uma certa forma a minha vida, e você começa a refletir, foi quando eu falei, opa, pera, eu preciso mudar. Então não só o curso, mas também eu falei, eu quero cuidar realmente, né, da minha saúde, eu quero começar não só a fazer musculação, eu quero também começar a correr. Mas eu tinha muita dificuldade, porque eu admirava todo mundo correndo, mas eu nem caminhava. Até que montaram um grupo de corrida, e eu falei, poxa, agora eu tenho que ir. Aí eu fui a primeira vez morrendo de vergonha. Primeiro treinei 25 minutos na esteira, entre correr e caminhar. Aí cheguei nesse grupo, fui muito acolhida, fui recebida com muito carinho, e eu fui entendendo que não tinha a ver só com a corrida, tinha a ver ali, aquele momento, oportunidade, conexões. Estar com as outras pessoas, né? E aí fui também, aos pouquinhos, aí participei da minha primeira corrida de 5. Inclusive eu vou contar para você, gente, que em off ela estava me contando que aconteceu a primeira corrida da Age and Health. E a Júlia participou, né, Júlia?
E foi a primeira, eu acho que foi um sucesso, né? Os colaboradores todos, médicos participando. Conta um pouquinho disso aí. Influência, né? Influência. Porque aí eu participei de 5, participei da corrida de 9, aí participei da São Silvestre, participei da minha primeira meia maratona. Meu Deus, parabéns! E aí comecei a postar também nas redes sociais, e as pessoas também, nossa, Júlia, você está correndo. E aí surgiu a corrida da longevidade, e aí eu brinquei, eu falei, olha, tem uma corrida da longevidade, tem tudo a ver com Aging Health. Vamos participar? E a pessoa falou, vamos. Eu não acreditei, né? Tanto que foram 22 pessoas. E a forma, né, e como todos chegaram às 5h30 da manhã, muito cedo, um domingo. Então você vai percebendo como o exemplo, né, influencia. Nossa, sensacional. Aqui no Entre 0 e 1, a gente procura explorar a zona invisível, aquela que ninguém vê, né? Na verdade, que eu falo que as coisas não acontecem de forma linear e nem exponencial, às vezes é assim, uma senoide, que as coisas vão acontecendo. Então, às vezes, a trajetória da gente, a gente passa por coisas que a gente não fala, né? Mas a gente não chegou aqui do nada, não foi pescado e colocou lá em cima. Tivemos tombos, levantamos, demos a volta por cima, tombamos de novo, né? E nesse ponto, o que realmente, depois desse tempo, assim, o que moldou a Júlia como profissional? Nossa, tudo. A importância das pessoas, a importância da empatia, de se colocar no lugar do outro, da escutativa, de entender que você sim tem conhecimento, mas que você precisa desenvolver pessoas, que tudo tem o seu tempo determinado. Eu sou uma pessoa muito cadenciada. Meus filhos falam, mãe, já sei, começo, meio, fim, começo, meio, fim. E aí você vai entendendo que para chegar no fim, você não precisa começar o processo e terminar, você precisa orientar, você precisa estar junto, porque as pessoas, elas também precisam ser desenvolvidas, as pessoas são inteligentes, as pessoas são capazes, e aí depende de você no sentido do que? De apoio, mas não de execução. Depende de você, sim, do ponto de vista de gestão. Mostrar caminhos. Exatamente. Possibilidades, colocar a pessoa lá para buscar alternativas, desenvolver projetos, avançar, né? Do lado também estratégico, né? E na liderança tem muito isso, né? No começo você tem uma cabeça, porque você acha que você precisa ter todo o controle, que você precisa se posicionar o tempo todo, ser aquela pessoa que sabe tudo e mais um pouco, aí você vai percebendo que não tem todas as respostas, que você pode dizer sim, não tenho certeza, o que você pensa, me apoia, me ajuda, eu não sei o que é isso. E é prazeroso, porque aí você percebe que as pessoas falam, nossa, mas ela não sabe. E é interessante que essa liderança, às vezes, não é falar o caminho que a pessoa tem que seguir. Porque, às vezes, você, numa posição dessa de liderança, você pode falar, olha, eu já passei por situações parecidas, nesse caminho deu isso, nesse caminho aconteceu isso. Você escolhe. Sim. A escolha é sua. Exato. E, de repente, no que deu certo para mim, pode ser que você atua de uma forma diferenciada e dê certo, né? E um ponto fundamental é a cultura. Como a empresa chegou até aqui? Tem uma pessoa, que é o fundador. Como ele desenhou o processo? Como ele visualizou? Quais são os valores da instituição? Por que ele definiu esses valores? E quando você consegue compreender, você também engaja. Claro que toda cultura, toda instituição, ela passa por um processo de transformação, no sentido positivo. Exatamente. Mas você precisa entender essa parte da história, do legado, do respeito. Eu tenho uma super admiração. Como é que ele chama? Adelson Alves. Adelson Alves. Sim. E ele está com quantos anos hoje? Ele está com 70 e pouquinho, super ativo. Se formou muito jovem, né? Acho que ele terminou a medicina com 21 ou 22 anos. Ele entrou na faculdade com 16. É um espelho para todo mundo, né? Sim. Saiu do Nordeste, né? Saiu de Recife. De Recife? Eu tenho uma grande admiração por Recife. Tenho um grande amigo lá. Júlia, já repeti, mas não sendo repetitivo, né? Não é fácil chegar no topo. Eu acho que há um momento na carreira da gente que a gente, de repente,
dá vontade de desistir, né? Estou na trajetória errada, quero dar uma guinada na minha carreira. Já aconteceu isso com você? Curioso, né? Mas não. Sabe quando você tem aquela paixão? Acho que a partir do momento que alinhou a minha visão com a instituição, de entender que vai muito além de um trabalho, mas vai de uma contribuição que tem a ver assim, com o meu propósito. Que banco de sangue é lindo. Quando você olha, né, um doador saindo da sua casa logo cedo, indo para um local para doar o sangue, todo o processo. Quando você chega no hospital que você vê um paciente recebendo aquela bolsa de alguém que doou, aquela pessoa que estava fraca, que estava sem movimento, cansada, sem conseguir falar, recebe a primeira bolsa, já começa a ficar mais coradinho, já começa a ter energia. Sangue é vida, né? Aí quando você olha a área de oncologia também é impressionante. O processo de cada paciente, essa parte do acolhimento nosso que é muito forte. Então eu sou muito apaixonada. As pessoas falam, nossa, Júlia, você vem para a empresa todos os dias assim, muito motivada, né? E aí não tem a ver com reconhecimento direto, tem a ver com a minha automotivação, de acreditar muito na instituição e no que eu faço. Nessa trajetória sua, acontecia algum ponto, assim, como exemplo, que tinha tudo para dar certo e não deu? Nossa, muita coisa. Você pode contar alguma? Olha... O projeto estava ótimo, era aquilo, o resultado tinha que ser aquilo, mas na prática não funcionou. Olha, assim, nós já desenvolvemos diversos projetos, né? Mas falando do ponto de vista aí de gestão, né? Nós tivemos um sistema, nós ficamos quase 2 anos fazendo diagnóstico com uma empresa especializada, conseguimos ter engajamento de todas as pessoas, explicamos como seria toda essa implantação. Na hora da virada deu tudo errado. Tudo. Tanto que na oportunidade desistimos desse sistema. E aí, qual foi a lição que nós aprendemos, né? Quando eu falo que nós conversamos com todos, a gente não conversou com todos. A gente não cadenciou da forma adequada. Nós fomos realmente, né, da gestão e paramos na liderança média. Nós não descemos para a base de quem realmente... Foi um aprendizado esse. Se tivesse descido, com certeza a história teria sido diferente. Sem Seria dúvida. isso? Exato. É quem executa, é quem mantém toda a estrutura, é quem tem toda essa questão das particularidades. Porque aí, no fim, o que aconteceu? Não tinha toda o desdobramento, né? Nós não alinhamos, né, todos os pontos. E... Sensacional, sensacional. Eu sempre falo que, resumindo, né, que o topo da pirâmide sabe muito bem dos problemas e a base sabe como é que conserta, qual é a solução para esses problemas. E quando a gente não os envolve, pode ser que a nossa solução não ande ou fique muito cara para um problema muito simples. Sim. E se a gente traz eles para dentro do negócio, para dentro do problema e pede ajuda, sim, a chance da gente ter uma solução definitiva e mais barata e mais rápida é muito maior. Sim, sem dúvida. O que sustenta uma pessoa quando as coisas ele está descontrolado? Olha, no meu caso, a fé. Eu tenho um lado espiritual muito forte. Então, mais do que o meu conhecimento, minha experiência, é a minha fé. O crer que vai dar tudo certo, que Deus vai me direcionar, que vai ser possível, e aí eu consigo me organizar. Porque o que é a fé, né? Você crer naquilo que você não está vendo. E aí você vai caminhando, mesmo com dúvida, com medo, preocupação. E você vai percebendo que as coisas vão mudando no seu caminho. Então, cada um tem a sua forma. No meu caso, quando as coisas estão desmoronando, é o joelho no chão e falar, Senhor, me ajuda. Me ajuda. Não tem nada a ver com a minha capacidade, não consigo. Mas que eu conheça, estou cercada de várias pessoas, mas eu não estou conseguindo encontrar aqui uma solução. Muito bacana. Vamos tomar uma aguinha? Vamos sim. E a gente continua em 5 minutinhos? Vamos. Bom, depois de um cafezinho, vamos retomar, né? Vamos. Teve alguma decisão lá atrás e que você tomou e você olha hoje e pensa,
Meu Deus, como aquilo deu certo? Nossa, muitas. Como que... Eu não sabia se ia dar certo. Tomei a decisão. Sim. Conta uma pra gente. Início da pandemia. Início da pandemia, nós estávamos para abrir uma unidade em maio, e a pandemia, o período mais crítico, foi finalzinho de fevereiro e início de março. E eu lembro que naquela oportunidade me chamaram no hospital e falaram, Júlia, nós temos uma unidade para abrir dentro de um hospital em maio, como que vai ser no período da pandemia? Você como CEO, né? Isso, exatamente. Aí eu falei, olha, nós não temos como recuar, porque já existe uma necessidade, a nossa equipe está preparada, a gente vai garantir todo o processo, né? Não só com relação ao acesso ao próprio paciente, mas toda a segurança da nossa própria equipe nós vamos seguir. E eu confesso que naquele momento você fala, nossa, primeiro, né? Será que a equipe vai topar? Porque é dentro de um hospital. É um hospital que recebia pacientes com Covid, uma unidade de oncologia dentro de um hospital. E nós implantamos. Implantamos, deu tudo certo, a equipe entendeu a importância, conseguimos bloquear, né, dentro da estrutura hospitalar os acessos, a gente conseguiu fazer todo um desenho de fluxo, e foi incrível. Hoje, se você parar, gente, como que aquilo deu certo? Exato! Imagina como você abre uma unidade ambulatorial dentro de um hospital, praticamente 3 meses depois daquela confusão toda. E fora com a equipe administrativa, então não era só médicos e enfermeiros, né? Médicos, enfermeiros, assistente social, psicólogo, toda uma equipe multi, mais equipe administrativa. E a outra situação importante, também no período da pandemia, nós temos áreas corporativas aqui dentro da instituição, né? E no período, assim que também, né, nós tivemos a informação de que era importante a gente se preparar, eu até expliquei um pouquinho que a nossa empresa optou por uma certificação há muito tempo atrás, e permitiu que a gente conseguisse sempre ter um preparo para a catástrofe. Então a gente ia sempre aquele pensamento pior. E aí quando a gente falou, poxa, será que a pandemia vai ser 2 meses, 3 meses? Vamos antecipar a importação de equipamentos, de materiais, vamos conversar com a equipe, vamos garantir toda essa parte também de proteção individual. E tem uma área aqui dentro da empresa que é uma área muito estratégica, que foi colocado, olha, é melhor eles ficarem em casa, porque se ficarem aqui, até pelo número de pessoas na sala, o impacto vai ser gigante. E eu lembro que eu fiquei bem preocupada, eu falei, nossa, tem tudo para dar errado, porque depende de informação, de processo, validações, como nós vamos, né, conseguir concluir? Eu conversei com a liderança, conversei com a equipe inteira falou, não, Júlia, pode confiar, vai dar tudo certo. Que legal, hein? Nós vamos, e nós vamos garantir que nós vamos conseguir. Eu falei, perfeito, eu não preciso mais de nada, pode ir. E aí, depois de uma semana, eles ficaram dando retorno. Ó, Júlia, tá tudo bem, tá fluindo, a gente tá conseguindo, nós tivemos que ajustar tal ponto. E foi avançando, e eles ficaram durante, acho que mais de 1 ano. Com tudo isso, o que você e a sua equipe aprenderam com isso? A união. Nós tivemos a oportunidade de nos unir, a escuta também fundamental, ativa. E todos os dias nós tínhamos uma reunião das 8 às 8h30, todos contribuíam de todas as áreas. Então era uma área administrativa que não tinha nada a ver com uma área assistencial, sugerindo, área assistencial sugerindo para a área administrativa. Foi incrível, incrível. Nós ganhamos, assim, um avanço muito importante na parte de comunicação da instituição e essa parte da união. Aproveitando esses exemplos aí, qual foi um grande aprendizado que você teve? E agora você pode até, né, extrapolar para um outro exemplo, e que nenhum MBA te ensinaria. Olha, que juntos somos mais fortes. Gostei. E somos. Juntos somos mais fortes. É muito difícil, principalmente na liderança, quando você tem que carregar um peso sozinho. Você sabe que cada vez que eu estou conversando com você, eu fico mais feliz com o que eu ando falando, que união de cérebros é o que funciona. Sim, sim. Uma vez eu falei isso, eu falei, como é que vai funcionar a empresa do futuro? Eu falei, não, ela funciona por pessoas, ela funciona por neurônios somados. Você tem que somar neurônios. Dizem que a mulher tem mais neurônios que o homem, então vamos juntar os delas. Mais uma vez que as mulheres têm que ter total equidade com os homens. É uma das coisas que eu brigo muito, sabe? Da empresa ser gerida
por cérebros, como eu já falei, independente de quem é esse cérebro. Sim. E tem muitas empresas, né, até hoje pensam assim, poxa, eu contrato alguém, um processo de seleção a gente sabe que não é fácil. Qualificação, toda a parte comportamental, os testes, a validação, o processo de treinamento. Aqui na nossa instituição tem áreas que é 90 dias de acompanhamento. E aí no dia seguinte você quer determinar como tem que ser conduzida aquela área. É interessante, sabe, que eu sou muito sensível a pessoas. E ontem, antes de vir para São Paulo, eu fui no supermercado em Belo Horizonte e observei na fila, eu estava na fila para pagar, que chegou um rapaz com um carrinho de supermercado e que ele sai coletando os caixas, aquilo que as pessoas desistem de levar. E depois ele vai repondo nos lugares. E eu fiquei olhando, assim, sabe, que ele tinha dificuldade de andar e um dos braços ele não tinha, ele tinha um toco assim, e o outro era com muita dificuldade. E eu fiquei pensando, ele foi pegar uma coisa mais alta, fiquei pensando, será que eu ajudo? Ou ele quer tentar fazer? Que a gente pensa muito nisso, né? E eu fiquei assim, olhando, observando, sabe? E ele chegou mais próximo, levantou o que ele ainda poderia, pegou e colocou no carrinho. Eu não falei nada, fiquei muito feliz com o que eu vi, sabe? E muito feliz pela oportunidade que ele ganhou de mostrar que ele é uma pessoa normal, sabe? Eu acho isso aí extremamente importante, sabe? Júlia, o que você falou aí marca muito, né? Hoje, baseado aí nessa experiência sua, você toma decisões de forma diferente do que você tomava lá atrás? Como? Baseado em quê? Na soma da experiência, né? Então você já tem aí um conjunto que te apoia a pensar em todos os desdobramentos possíveis na tomada de decisão. E você vai encontrando nexo nas coisas, né? Que antes para você não era tão claro, hoje quando você tem que tomar uma decisão, não falo que você toma uma decisão automática, que nós seríamos irresponsáveis de tomar sempre decisões automáticas, sim. né? Mas ela flui, porque aí você tem todo o repertório e as situações é interessante, mas elas são também cíclicas, né? Não sei se você concorda. Parece que acontece uma situação 10 anos atrás e de repente ela volta, né? Ela volta, muda alguma situação, aí você fala, poxa, eu até tomei a decisão lá atrás de tal forma, agora eu quero tomar de tal outra. E também eu tive a oportunidade de ter um aprendizado aí nesse período. A gente aprende todos os dias, gente, por minuto. Você vai pôr gasolina, abastecer um carro, você aprende ali. Se você que está aberto para aprender, você aprende com algum fato que você vai ver. Júlia, o segmento da saúde é um segmento que a gente lida com muita coisa, tanto desafios de negócio, como desafio de pessoas, né? Ou seja, como que faz, assim, que você está imerso nisso para equilibrar tantos pratos de uma vez só? Primeiro, colocar o cliente ou paciente no centro das nossas decisões. Sempre entender que atrás, né, de toda a liderança, desenvolvimento, pessoas, tem uma família ali, tem uma expectativa, tem algo. E aí, quando você consegue ter essa visão, fica mais fácil equilibrar. Aí você consegue... E aí você soma com toda a própria equipe. Eu comentei que juntos somos mais fortes, né? Juntos somos mais fortes, né? Então, tá diante de um desafio, compartilhar com o time. Falar, olha, time, a gente está com esse desafio, né? Lembrando que o nosso foco principal, porque nós estamos aqui para um principal objetivo, que é a nossa vocação, que é realmente de apoiar o nosso paciente, o nosso cliente. Como nós conseguimos passar por essa situação específica? Aproveitando que você está falando dessa experiência, que você tem aquela especialização na Disney, né? Sim. Como é trazer isso para dentro das organizações, essa experiência do cliente para dentro das organizações de saúde? Maravilhoso. Foi um grande aprendizado. Naquela oportunidade a gente já estava avançando, né, na parte estratégica, indicadores, toda a parte de performance. Então, você vai naquela loucura, você fala, nossa, agora entendi. A empresa avançando muito na parte de tecnologia, com tudo e mais um pouco. Aí, de repente, eu vou para esse curso, junto com outras pessoas aqui da instituição. E foi interessante, porque eu percebi que são pequenas detalhes. São os detalhes que realmente transformam a experiência do cliente.
Não precisa muito. Então, qual que era a nossa visão? O cliente, ele entrava, a gente fala, não, porque o médico se formou em tal faculdade. Esse equipamento, ele veio de tal país. Porque ele garante tal processo. E o cliente, claro, ficava ali inteiro. E no final, o cliente, ele queria entender se era seguro, se você ia tratar bem. A percepção do cliente era diferente. Então, foi bom a experiência, né, de ir até lá, entender que o ponto é tudo funcionando. É aquele encantamento Disney. Você pode não perceber que o olho do elefante está piscando, mas tem que piscar. Porque é o conjunto, é a soma dos detalhes, né? Então, quando eu voltei, foram 2 pontos importantes. Me colocar como cliente e paciente, mudar essa questão realmente da jornada e da experiência, dessa percepção. E a outra situação foi estabelecer ainda mais força para os nossos valores e a nossa missão, da nossa instituição. Você vê que a jornada do paciente, ela tem que ser muito bem entendida, né? Eu não sou, assim, especificamente, adoro a área de saúde, né? E eu venho percebendo isso, né? Que como é importante você entender, e essa jornada não é igual para todos os pacientes. Ter percepção de que são jornadas diferentes, e você se antecipar, eu acho que brilha os olhos dele, né? Sim, porque ele percebe que é diferente, que não é igual. Que não é tratado como igual, né? Exato, e não é, né? Cada um é um ser único, né? Exatamente. Tem uma coisa que nós falamos muito aqui. Quando a gente erra, a gente aprende também. Desses que já aconteceu, qual foi o maior aprendizado que você teve de um erro específico, ou de uma falha específica, e que te levou a repensar um monte de coisa? Olha, eu vou falar um que vai dar risada. Eu sou muito otimista. Tenho muito, não, tudo vai dar certo. Vamos lá, vai acontecer. E eu tenho o lado também de ser muito resiliente. Uhum. Então eu vou naquele caminho, eu vou naquele caminho, eu vou naquele caminho. Teve uma situação dentro da instituição que eu continuei. Eu não percebi que tinha que mudar. Eu continuei com aquele excesso de otimismo. E aí até alguém fala, Júlia, você não percebeu, a situação mudou. Encara a realidade. Acorda, muda, porque não tá legal. Foi ótimo. Foi muito bom, um grande aprendizado. De equilibrar o otimismo com a soma. Eu concordo com você. Tem hora que a gente não percebe. Não percebe. Não percebe. Não, tudo vai dar certo. Não, o caminho está aqui, está claro, está estabelecido. Vamos continuar, vamos. Você não percebe que no caminho está mudando. Eu aprendi uma coisa há muitos anos, quando eu estava assim, início da minha engenharia, trabalhando. Aprendi com o meu diretor, ele falou, quem faz não confere. Você passa em cima do erro 10 vezes. Ele não percebe. Mas quem está de fora percebe. E se você está aberto a aceitar isso, né, você consegue. Muito legal. Já que você está na área agora, né, no segmento de inovação, né, onde você percebe essa zona cinza do que é realmente inovar e o que as pessoas vêm praticando e que não leva a nada? Você vai inovar para quê? Nós começamos sempre de uma dor, de uma pergunta. Que eu percebo que nessa parte de startups e tantas outras empresas que estão empreendendo, que nasce com um propósito bonito, mas não consegue ter a cadência e não tem um objetivo ali bem determinado. Sim. Para quê? E a gente pergunta aqui, nós temos o Instituto de Ensino e Pesquisa, né? O que essa pesquisa vai trazer de resposta à humanidade? O que vai ajudar? Quais são os benefícios? Quais são os benefícios? Só vai ser um exame específico que vai trazer uma dúvida. Opa, peraí, não. Trazer uma dúvida? Não vai ter uma ação, uma indicação de uma cirurgia, uma indicação de uma mudança de comportamento? Não, então não vamos participar. Legal. Você tira, você colocou uma coisa que eu falo muito, inovar é para resolver um problema real. Exato. Qual o problema? Qual o impacto que esse problema está trazendo aonde eu vou entrar? Né? Porque às vezes é mais fácil conviver com o problema do que você criar uma despesa absurda e que não vai levar a nada. Você pode mudar continuando e continuar sendo o mesmo, porque tem muito, né, os avanços tecnológicos, inovação, é algo super revolucionário. Hoje o que eu percebo é que a gente não precisa revolucionar,
às vezes uma pequena mudança, como a área de saúde, né? Então, o que nós estamos provocando aqui no Aging Health? É um movimento. E é o movimento que nós estamos provocando de falar, saúde precisa mudar. É um movimento cultural. Chega de ser bombeiro. Chega de cuidar da doença. Vamos cuidar do cliente? Vamos cuidar da pessoa, do ser. Ainda que o ser, a pessoa ela tenha uma doença, o que nós podemos fazer mais para olhar ele como ser completo e precisa ter bem-estar? Vamos olhar no pilar corpo, mente e alma, não só no pilar corpo? Porque o ser humano não tem como dividir. Não tem como falar assim, então eu vou cuidar da sua reabilitação. Mas como você está convivendo? Como que está a sua cabeça? Como que você consegue, no seu dia a dia, sanar o pico de estresse? Você está conseguindo manejar? Como que você está dormindo? Como você está se alimentando? Na verdade, assim, a nossa vida tem muitas camadas, né? Isso que você falou é muito interessante, que eu ia te fazer uma pergunta que eu transformo numa afirmação. Que eu ia te falar o seguinte, qual que é o sentido da tecnologia? A tecnologia é para validar alguns desses pontos como uma ferramenta. Exato. Que possa me ajudar. Porque aí você consegue facilitar seu dia a dia. No nosso caso, a gente está desenvolvendo o que é o autocuidado, a consciência. A pessoa fala, poxa, realmente eu preciso passar por modificações. Porque eu posso ter uma vida longa, vivendo bem, não sobrevivendo, apenas sobrevivendo. Porque a vida é uma dádiva, né? É um presente. E a gente tem que cuidar desse presente. Sabe o que eu falo? Ver se você concorda que às vezes as pessoas me perguntam quantos anos você tem? Pessoal, olha, eu estou com menos de 130. Sabe? Aí depois eu brinco, né? Eu falo, olha, o período que a gente tem de uma vida consciente, ele não é grande. Aquele momento que você entende quem é você, até o momento que você depende das pessoas para você continuar vivo. Essa faixa é pequena. Qualquer árvore vive mais do que a gente. E se essa faixa a gente não aprender a viver bem, e eu acho que é exatamente o propósito de vocês aqui, entender que a longevidade é uma trajetória que começa lá atrás. Que começa aos 20 anos, vocês determinaram esse número aí, e vai dali para frente. Eu achei assim muito bacana, sabe? E qual o período que surgem as doenças crônicas? É na fase adulta. Hoje, né, muitos estudos mostram que o adulto jovem, ele está com ansiedade, depressão. A ansiedade traz um distúrbio alimentar importante, a obesidade. Com a obesidade pode desencadear um câncer e tantas outras doenças. Mas quando você vai, né, na jornada, de onde veio? De onde veio? Qual que é a preocupação? É porque eu estou no momento de definir minha carreira. Eu preciso de apoio. Então, na verdade, o que você precisa de uma mentoria para te ajudar a alinhar a sua busca da sua carreira com o seu propósito, porque vai trazer clareza e com isso você vai conseguir acordar todo dia motivado, porque você está indo em busca. Então, são coisas simples, né? Sim, São coisas simples. Aliás, quase tudo a gente aqui complica, né? Exatamente. As soluções são sempre mais simples. Voltando ao nosso papo lá anterior, se a gente envolve todo mundo para nos ajudar a entender um problema, né, a solução sai mais simples. Sim. E às vezes eu falo que a gente tem que apaixonar pelo problema, entender a origem desse problema, que com certeza a solução vai sair mais barata, e mais simples e mais rápida. Sem dúvida. Né? O Brasil é um país que ainda estigmatiza muito o fracasso. Né? E, na sua visão, como podemos mudar essa cultura? Incentivar a experimentação, mesmo que isso signifique a possibilidade de a gente ter uma falha. Porque a gente vê que muita empresa, o convívio com organizações, eles estão avessos a... Não, mas tem que dar certo, eu estou investindo nisso. E o Brasil é cultural isso. O que você acha disso? Eu vou devolver. O que é fracasso? O que é falha? Boa. Meu entendimento é uma oportunidade. Porque naquele processo que você chama de fracasso ou falha,
teve um aprendizado. Exatamente. Então, ainda que não tenha saído um bom resultado no que você projetou, mas produziu um efeito gigante que você conseguiu captar e expandir, ou você ou sua equipe. Agora você me deu uma curiosidade. Qual desses fracassos ou falhas que por acaso aconteceu nessa trajetória imensa sua aí, que gerou uma grande ideia, ou uma grande jogada para a solução de um problema, até um novo produto? Olha, muitas coisas. Você me cutucou. Muitas. Nós tínhamos uma área, dentro dessa área nós tínhamos uma estrutura de manipulação. Naquela oportunidade, nós tínhamos ali toda uma questão de manipular, ter que desprezar parte do medicamento, não conseguia ter toda uma otimização. E ali, claro, a gente se sentia fracassado, porque não conseguia ter novas ideias, né? E ao mesmo tempo a gente falou assim, poxa, nós precisamos buscar alguma solução. E aí foi quando surgiu a nossa farmácia de manipulação, que chama Medfar. Surgiu dali. Surgiu de uma dor, de falar, poxa, nós precisamos buscar uma outra solução. Uma farmácia de manipulação, assim como já existem outras, que consegue ter o aproveitamento, toda a parte de logística, que seja centralizada, que não seja descentralizada, porque antes era descentralizado, que você consiga não só atender a sua demanda, mas a demanda e a dor do mercado. Porque tem outras clínicas que têm também a mesma dor, que tem o mesmo desafio. Ou seja, virou um negócio. Virou um negócio. Do grupo. Exatamente. E da mesma forma, uma outra dor que nós tínhamos, aí falando do banco de sangue, nós tínhamos uma área de produção de hemocomponente por unidade de coleta. Nós não conseguimos ter o mesmo padrão de qualidade. Sim. Nós precisávamos ter equipes em todos os locais. E também, a partir de uma dor, a gente falou, poxa, e se a gente centralizar a nossa área de produção? Nós vamos conseguir ter controle de qualidade, equipe treinada, toda a estrutura de distribuição. Nós vamos aplicar uma inteligência que, naquela oportunidade, nós não tínhamos, de entender o perfil de cada hospital. Então esse hospital é mais cirúrgico, esse hospital é mais oncológico. Esse hospital, ele tem maternidade. Então, como que nós vamos distribuir os estoques de hemocomponentes para cada unidade? Então, a gente avançou com a inteligência. Uma outra dor também, essa parte de acionamento, de entregas de hemocomponentes. Eu lembro que eu brinquei e falei, nossa, nós precisamos criar o iFood do sangue. Porque só iFood, logística, né? É uma logística isso aí. Entrega comida com tanta eficiência, puxa, por que nós não podemos entregar sangue? Como a nossa, nós precisamos. Exatamente. E aí a nossa equipe também se reuniu, desenhou um projeto e hoje funciona super bem. Nós temos todo o monitoramento, nós conseguimos monitorar do pedido até a entrega, como que está esse processo de logística do sangue. Muito legal. Mas tudo a partir de dores, né? E de necessidades e falhas, né? Eu falo sempre, sabe, que isso você tem mostrado aqui nessa conversa tão informal, né? Que as competências que nos trouxeram até aqui, possivelmente não são as competências que vão nos projetar no futuro. A gente tem que estar sempre aberto a aprender, a mudar mais, né? Nessa linha, conhecendo a saúde um pouco, vejo às vezes resistência em alguns lugares. O que você acha que as empresas de saúde têm que fazer para pensar futuro, para aprender a pensar futuro? Olha, sem dúvida nenhuma, todas as contribuições de todas as gerações. Hoje já tem algumas empresas que no próprio conselho de administração convida pessoas, né, diferentes áreas da empresa para colocar algumas visões. Muitas vezes a própria resposta está dentro da própria instituição. Muito legal, eu sou super a favor de consultorias, sem dúvida trazem, né, uma bagagem gigantesca, principalmente dependendo do momento que a sua empresa está. Mas ignorar o seu conhecimento, a sua inteligência, a inteligência organizacional é um crime. Exatamente. Desculpa te antecipar, porque eu concordo com você. Às vezes a gente busca bala de prata. Exatamente. E é legal isso, porque
porque há muitos anos eu venho me dedicando mais a conselho, essas coisas, sabe? E eu vejo que os conselhos de administração estão muito no século XX ainda. Falta um passo de pensar um pouco mais na frente, sabe? E imaginar, pensar futuro. Eu falo que às vezes, uma vez eu falei isso até numa reunião, eu falei, olha, tem que pensar não só na sexta, eu concordo que na sexta eu sempre fecho o caixa, mas tem que pensar na quinta, que pode ser que na sexta a gente não exista mais. Já fomos atropelados por um novo modelo de negócio surgido aí, entre aspas, numa garagem. Né? Então é importante pensar futuro. Isso é um incômodo que às vezes eu provoco as pessoas, sabe? Vão pensar futuro. E por falar em futuro, mesmo você não sendo, mas já vi que você conhece muito de tecnologia, mesmo não sendo oriunda, tem alguma tecnologia que você acha que vai realmente mudar o rumo da saúde? A própria inteligência artificial, ela como ferramenta está mudando, porque um médico que antes ele precisava participar de todos os congressos para ter atualização, hoje já tem soluções que permitem toda uma condensação de dados que são publicados para trazer para você a melhor prática e você avaliar dentro do seu contexto se aplica ou não. Essa parte da atualização médica, incrível. Aí você tem também a humanização do atendimento. Acho que você já deve ter passado por uma consulta onde o médico está lá o tempo todo digitando e não olha. Então hoje já tem vários recursos que eles captam, né, através só da conversação e tá alimentando lá o prontuário do paciente, do cliente, né. A outra situação, que aí eu trago um pouco do que nós estamos aplicando aqui no Aging Health, que é a possibilidade de você conseguir trabalhar com vários saberes, que são todas as disciplinas que nós formatamos, que são 10. Então, é medicina do estilo de vida, é uma médica que faz toda a avaliação biopsicossocial, fisioterapeuta, nutricionista, terapeuta ocupacional, farmacêutico, gerontóloga, educador físico, são 10. Aí das 10 disciplinas, você imagina, vamos discutir o caso específico do Mauro. Todos os 10 sentando para falar, não, porque é melhor iniciar pela fisioterapia. Não, mas a parte nutricional. Não, mas espera aí, vamos conversar. E a parte da psicoterapia? É algo que é desafiador, porque aí eu tenho experiência também com profissionais, tem um nome que é ego. Claro que o cliente está no centro, mas cada um tem o seu, digamos assim, a sua própria experiência, o seu contexto e que vai defender. Então, onde entra a inteligência artificial? Eles selecionaram quais são as ferramentas que cada um utiliza. A própria inteligência artificial, ela, na verdade, utilizando essas ferramentas, cruza as informações do Mauro, somando com a década de vida, e traz seu plano. E a equipe aprova. Olha a tecnologia sendo pontual. Exatamente. Para entrar como uma ferramenta para apoiar a equipe. Exatamente. O que você gostaria? Então, olha, você vai passar por 10 profissionais. Entra e sai em cada salinha, um shopping de especialidade, como se fosse comprando roupa. Só que você vai ter que repetir, tá? Então você fala para A, para B, para C. Tem menor sentido. É diferente de você pontualmente. Então, olha, tá aqui o seu programa. Dentro do seu programa, o que foi definido? Você está num momento super importante de maturidade, de sabedoria. Você está num momento de construção de um legado. Mas eu percebo que neste momento você não está com tanta conexão, que é importante ampliar a sua parte social. O que você acha da gente te encaminhar para a parte de psicoterapia? Por outro lado, você já é um corredor, você tem aí no exercício como seu dia a dia. Mas quando você passou por uma avaliação de equilíbrio, avaliação de marcha, podemos avaliar sua parte motora, como está a sua flexibilidade, principalmente se existe algum risco de sarcopenia, porque a gente sabe que o excesso, se não tiver também um equilíbrio, você pode ter uma queda importante, pode caminhar realmente para uma lesão. Então é diferente. Aí se você fala assim, eu concordo, aí nós iniciamos, mas aí já está definido e você concordou. Sensacional. E aí muda a trajetória, né? Então, eu entendo que a tecnologia ela é um suporte e uma grande ferramenta. Júlia, eu estou adorando. O que você não abre mão? Que valores que você não abre mão?
Muitas. Não é a fé. A parte ética é fundamental, as minhas ações, né? Acho que a própria instituição tem valores que nós não abrimos. A ética, sem dúvida nenhuma. O que nós podemos ou não podemos para conquistar algo. Tudo sempre está lá bem estabelecido. O que pode e como. Se você pudesse resumir essa trajetória sua numa lição, que lição você deixaria? Vale muito a pena a gente acreditar, confiar, investir seu tempo, sua dedicação, quando você acredita em algo. E eu acredito muito que eu não estou aqui por acaso, que existe um motivo. Quando você percebe que tem pessoas que você conseguiu apoiar no seu desenvolvimento, pessoas que estão engajadas, pessoas que acreditam, pessoas que estão com você instituição. A gente tem um lema muito forte que a instituição precisa ser forte, porque é a instituição que mantém toda essa estrutura. Quando eu olho para cada colaborador, eu não olho como número um, eu olho como uma família. Tem aí toda uma estrutura, além do próprio colaborador. Então, esse olhar, a simpatia, e eu tenho algo assim que eu sempre peço, né? Eu falo assim, nunca tira de mim o sentimento de me colocar no lugar do outro. Quantas contratações eu fiz, quantos desligamentos, quantas conversas duras. Mas eu sempre peço, assim, me coloca no lugar dele. Eu quero entender o porquê, o que está acontecendo. Ou se eu caminho para um desligamento, eu já conversei muito, eu já dei toda a orientação. Então, quando eu chamo, a pessoa já sabe. Tenho muitas pessoas que saíram daqui da instituição, que a gente continua sendo amigos, se relacionando, porque nunca foi uma situação abrupta. Não quero mais e ponto. Não, nunca, assim, de acordar e tchau. Isso é ética, isso é honestidade. Sim. Né? Tem muito de acolher, né, de entender aquele momento, né, da pessoa. A gente sabe, que nem eu iniciei. Que então, esses valores seus são fantásticos. E o meu sobrenome é Resiliência. De tudo isso que você faz, como é que você se renova? Tirando a corrida, né? Eu também me renovo nos meus esportes, né? Eu me renovo a cada manhã. Toda manhã. Como é que você se recicla? Depois que eu tive nessa situação, que eu passei por esse deserto, né, assim, de dúvida, de doença, e eu passei por várias outras questões pessoal também, né? Então, eu me separei, meus filhos eram pequenininhos, mas antes de engravidar, eu passei por um processo bem grande de infertilidade, endometriose, de dores. Então, são questões que te amadurecem. São situações que você vai compreendendo, né, que existe algo muito maior. E quando você percebe esses milagres na sua vida, não tem como não ser grato. Então, eu aprendi realmente a ter essa gratidão todo dia, assim, de acordar e falar, nossa, muito, muito obrigado por mais um dia. Eu aprendi a não reclamar. Você fala umas coisas que eu sou muito assim, eu não reclamo. Se eu sento numa mesa para comer, para mim aquilo é a melhor que tem. Para mim, naquele momento, é aquilo e eu estou agradecido de ter aquilo. Sim. Eu olho para quantas pessoas não têm aquilo. E a gente sabe que, infelizmente, nós somos uma nata. Sim. No Brasil, o mundo passa fome, enquanto isso, é uma coisa que me deixa muito, muito triste quando eu estudo, falo do impacto da tecnologia nas pessoas. Você tem uma ideia, eu acompanho o desenvolvimento da AI, estudo há 40 anos. É muita coisa. A tecnologia não foi para fazer drone, para fazer um tiro certeiro e destruir uma cidade, matar famílias e crianças. Não foi para isso. A tecnologia foi para... Eu sempre pensei nisso, é por isso que eu fui estudar, para fazer a vida das pessoas melhor. Para dar mais eficiência em processos e te liberar para você fazer o que nenhuma máquina faz. Ser mais criativo, ser mais humano, o que você falou, se colocar no lugar do outro, ter mais empatia pelas pessoas. Esse projeto aí é isso que nós estamos fazendo, é conversar de uma forma honesta, trazer esse monte de lições aprendidas, para que quem, vamos falar do antigamente, estiver do outro lado da linha,
possa estar aprendendo e disparar um projeto que estava incubado lá, que ele aprendeu aqui com alguma coisa, ou de repente melhorar a resiliência dele de um problema que ele achava que era muito grande, mas ele viu problemas muito maiores, contado por pessoas como você, né? E ele fala, caramba, eu não tenho nada. Eu estou aqui desesperado, quase caindo em cima do penhasco aqui. Olha o que a Júlia falou ali agora. Respira fundo e toca a vida para frente. Mude o mundo para mim em 30 segundos. Muda. Eu costumo dizer que nós poderíamos mudar o mundo com amor. Quando você coloca o amor, que é a base, tudo se torna diferente, porque nós aprendemos uma grande lição que mudou o mundo. Através do amor. Através do amor. Nossa. Se você tivesse que mudar, o que você colocaria na sua mala? Nossa, o amor. Eu sabia que eu quis, porque muita gente vai gostar dessa resposta. O amor. Acho que a gente só precisa disso. A gente chega sem nada e vai embora sem nada. E com amor, né, existe o respeito, existe todos os pilares, né, da vida humana. Ai, ai. Eu ia te falar assim, recomende um livro imperdível, mas eu vou recomendar um. Recomende um livro imperdível. Eu vou pedir aí uma licença para levantar. Claro. Eu ainda não li, gente, mas eu acabei de ganhar esse livro aqui, Minutos de Longevidade, né? Sim. Escrito pela Júlia, e que com certeza o conteúdo é imperdível. Eu nunca imaginei um dia escrever um livro, e eu posso recomendar, porque é interessante que nesse processo de aprendizado, eu entendo que a vida é um presente, e que existem pilares fundamentais que é o corpo, mente e alma, e o livro fala sobre o processo do envelhecimento, sobre questões simples do cotidiano que nós precisamos fazer para entender. Então, da contemplação, do dia, da natureza, do ar que nós respiramos, do poder de uma amizade, do calor do amor, de um abraço, daquela alimentação que você está recebendo e que você está conseguindo também ter aquele momento de se alimentar, sentindo os sabores, de coisas simples, do poder de uma dança, de um sorriso, do cheiro. E ao mesmo tempo o livro ele foi escrito para todas as gerações. Na primeira etapa eu contextualizo, na segunda etapa são pequenas frases assim de 1 minutinho, por isso que é Minutos de Longevidade. Para alguém abrir aquele livro de cabeceira, né? Deixa eu abrir e entender um pouco. Esses dias o livro ainda nasceu para presentear as pessoas. Não é um livro que eu estou vendendo. Eu encaminho para quem deseja, porque eu quis que a pessoa sentisse que é um presente meu, assim como a pessoa recebeu um presente muito maior. E sentir aquele toque de carinho. Semana passada uma paciente nossa comentou, falou, Júlia, eu tô lendo e eu tô praticando. Falei, nossa, que show! Já ganhei. Estou muito feliz, né? Porque realmente foi a forma que eu pensei. Quando eu comecei a acumular os artigos, todos os conteúdos, eu falei, poxa, eu quero registrar um pouquinho de toda essa experiência. Eu acho de forma que simples. Fantástico, eu adorei o presente. Ah, que bom. Depois eu quero o comentário. Lógico, lógico. Eu falo que as empresas têm que aprender a diferença entre valorização e reconhecimento. Sim. Toda empresa valoriza, dá os vale tudo. Mas às vezes o reconhecimento é um sorriso, um aplauso, um muito obrigado. Né? Eu acho isso uma coisa de outro mundo, que às vezes a pessoa recebe aquilo como uma coisa fantástica, que se você desse uma viagem não ia ser tão boa para ele. Sim. Isso é reconhecimento. Né? Verdade. Aproveitando esse livro aqui, né? Qual a grande mensagem, uma frase dele? A vida é valiosa. Que a vida é valiosa, gente. Aproveitem a vida. Como a gente já disse aqui, né? O tempo que a gente tem é muito curto ali. Para a gente não olhar para um espelho e aprender a gostar do que vê. Sim, exatamente.
E quando a gente olha para a questão do corpo, né? A gente tem os pilares fundamentais, que é essa parte da nutrição, atividade, exercício. E nós sabemos que as pessoas são inteligentes, que elas sabem o que tem que fazer. Mas eu acho que o ponto principal é em que momento eu viro essa chave? Em que momento eu quero mudar? Eu tomo consciência e passo a ser o gestor da minha vida, o CEO da minha vida. Dono da nossa história. Exato. Júlia, muito obrigado, Júlia. Obrigada. Assim, foi uma conversa excelente, sabe? A gente falou sobre sucesso, tropeços, falhas, que engrandece a gente, como é que a gente corrige, como é que a gente dá a volta por cima. Eu gosto muito quando você falou, meu sobrenome é Resiliência. Júlia é Resiliência. E realmente, sabe, todos nós temos notícias, às vezes, que não são boas, e a gente tem que aprender a olhar para frente e dar a volta por cima, né? Sim. Pessoal, hoje a gente conversou com uma pessoa, um ser humano fantástico, que não tem medo de falar, não tem medo de abrir o coração e está disposta a ensinar. Eu acho que isso aqui foi uma aula e que vai ajudar muitas pessoas, que tanto aprendendo, como dando a volta por cima, que é o objetivo do Entre 0 e 1, conversar sobre lições aprendidas. Por isso que a curadoria ela é muito criteriosa. Eu estou aqui, fui recebido inclusive comi bolo de banana, uma torta de banana, né, deliciosa, fui recebido nesse nível. Ganhei um livro, estou na Casa da Saúde, Sim. Né, e adorei, Obrigada. Muito bom, e já fico o convite para o segundo round, de repente em Belo Horizonte, quem sabe, Claro. Né? Pra gente se encontrar lá, comendo pão de queijo, uma comidinha mineira. Sim. Tem muitas coisas boas para fazer lá. Júlia, muito obrigado, viu? Muito obrigado. Pessoal, se gostaram, compartilhe e vamos fazer chegar essa conversa a mais pessoas que com certeza nós vamos ajudar muita gente. Tchau, tchau e até o próximo episódio Entre 0 e 1. Muito obrigada. Entre 0 e 1. Tecnologia, inovação, neurociência e comportamento. Onde a lógica tropeça e a mente viaja. Entre 0 e 1. Apresentação: Mauro Carrusca.